Então hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu sistema agroflorestal aqui. Não ficou perfeitamente uma agrofloresta, mas funciona parecido. Já de antemão, eu vou dizer, um dos principais erros meu aqui foi a falta de matéria orgânica da condução do sistema. Eu fiz uma linha de frutíferas, 5 metros fiz uma outra linha, e esse meio aqui faltou algumas plantas. No início eu plantei, fiz alguns cultivos, agora eu não consegui mais fazer os cultivos. Aqui eu tenho uma linha ainda no meio que eu fiz esse cameirão roxo, tem alguns abacate, algumas coisas que eu faço muda, eu vou para sementes, eu planto, depois a gente vai conduzindo. Então aqui eu já cortei, então se for ver, eu tenho uma certa matéria orgânica aqui da poda, da roçada da grama, desses próprios cameirões, esse colonião roxo, que ajuda bastante. Uma parte dessa que eu corto nesse espaço aqui, eu jogo para as laterais. Então se a gente observar aqui, ó, uma goiabeira, ó, aqui embaixo dela, a gente tem uma vida bem interessante, ó, raízes, tem matéria orgânica. Então o sistema ele tá funcionando, poderia estar funcionando melhor. Tem uma planta que eu acho muito interessante, que produz muito fruto mesmo. Dificilmente quem tem consegue ver nessa cor ele maduro, porque os passarinhos gostam muito. Esse é o fruto do sabiá. Ele produz uma grande quantidade. Ó, ainda temos flores, frutos. Essa muda eu fiz por semente, é uma muda bem antiga, eu tinha ela no vaso, deixei crescer bem e plantei aqui. Então, olha a quantidade de flores que ela produz, flores e frutos. O frutinho, como eu falei anteriormente, é difícil de ver ele maduro, porque os passarinhos gostam tanto que acabam comendo verde. Agora, como é uma época de muita fartura, acabou amadurando alguns, senão bem difícil. Então aqui, nessa parte dá para ver um pouquinho melhor do que é o desenho da minha agro. Ali naquela área ali, depois eu vou dar uma olhadinha, vou mostrar. Ali tá um pouco mais cheio. Essas mudas aqui, ó, da fruta sabiá eu fiz a partir de estaca. Pega super bem, tanto por semente. Então a cada 3 metros eu tenho uma planta, uma frutífera que eu plantei. Tem um pé de lima, isso aqui foi por semente, eu nem sabia o que era, plantei aqui um pé de lima. Pois ali a 3 metros vai ter outra e outra. E além disso, entre essas frutíferas tem outras plantas. Aqui eu tenho uma muda de babosa. Aqui eu tenho uma caliandra com essa florzinha. Eu tenho uma pontonela, se eu não me engano, essa aqui. Agora já está um pouquinho velha, já parou até de florescer. Tá faltando de uma adubação nela. Uma que a gente conhece por cana cidreira. Esse que eu tive de repor, que acabou morrendo a frutífera. Aqui é outra caliandra rosa. Aqui é um limão. Tem os limõezinhos. Tá precisando de uma adubação também. Aí, nesse meio tempo. Isso aqui é uma frutinha que os passarinhos gostam, eu plantei. Aqui é uma uva do Japão. Aqui, feijão andu. Aqui eu tenho um funcho. Aqui uma grumichama. Então aqui, dessa grumichama até ali, nessa outro cítrico, tem algumas plantas. Tem uma palmeirinha, tem outra uva do Japão, tem goiabeira e outras plantas que saiu. Aqui nesse meio eu tinha muitas plantas. Tinha feijões, soja, colhi bastante, outras sementes anuais, então sempre bastante. Aqui, ó, nessa touceira desse margaridão, esse margaridão aqui ele só está sendo usado para fazer um pouquinho de sombreamento para minha erva mate, que por sinal tá bem bonita. Aqui tem um cipózinho, deixa eu cortar. Essa erva mate, ela não gosta do sol direto, então ela tá assim. Tá um pouco mais exposta agora que eu fiz um pouco de poda desse margaridão, que estava bem fechado. Então aí eu fiz para aclimatar melhor ela.
Então uso muito margaridão para essas plantas que precisam de um pouquinho de sombra. Às vezes que eu deixo elas, e se eu preciso de uma planta assim, inicialmente, um pouquinho eu planto no lado, depois eu vou cortando margaridão, ele vira matéria orgânica. Aqui outros, a cana-cidreira, que é o chá. Lá, naquela toiceira muito grande lá, é uma... Vou focar. Lá é uma citronela. Ó, aqui eu tenho um abacateiro. Aqui eu tenho uma lixia. Tem um abacaxizinho muito bonito. Então, esse é um pouquinho da minha agrofloresta. Não vou mostrar toda. Aqui, ó, como aqui é a fileira de frutífera, essa aqui é para ser uma daquelas laranja ou limão de fazer doce com a casca. Agora ele resolveu vir, tava meio devagar. Entre uma linha e outra eu planto algumas coisas também. Conforme vai, o meu problema aqui maior é a falta de tempo minha. Então acabo que tendo. Aqui, ó, é uma fava. Vamos abrir aqui para ver qual é essa. Tem uma grande coleção de favas, então, ó. Isso aqui. E sempre que eu planto, eu deixo uma etiqueta aqui de baixo. Ó, tá aqui com o código é 6045. Aqui eu tenho a 136. Também tem algumas. Aqui a 104. Aqui a 146. A fava muito produtiva. Nossa, é direto produzindo. Olha. Muito bonita. Uma fava que dá umas pencas. Esse barulhinho da fava é muito gostoso. Quando sabe que ela tá sequinha, ela faz esse barulho. Aqui. Então, é isso. Esses, tipo um radiche, almeirão, para análise nascer sozinho, eu deixo sementar, sempre produz muito. Esse aqui é um nativo, que dá para comer salada quando é novo. Depois ele floresce, ele vira esse pendãozão grandão. Vou tentar baixar aqui. Muita semente. Esse aqui eu não colho semente, eu deixo aí para as aves. As pintacevas comem muito, gosto muito dele. Aqui alguns pés de ingá. E aqui um pezinho de louro. Aqui na extremidade. Aqui o capim colonião. Para mim aqui eu acho que é o que eu mais consigo fazer cobertura. Gostei muito dele. Ó, essa linha dele eu corto para os coelhos, corto para a terneira. E ainda muitas vezes eu acabo cortando e colocando aqui, fazendo matéria orgânica. O problema dele, ele brota. Ó, botei aqui, tá brotando. Eu tenho que tomar esse cuidado. No meu caso não vejo muito problema quanto a isso, que eu tô sempre podando. Ó, esse aqui brotou, está ótimo, vem ali, eu venho aqui, corto ele. Esse aqui eu não deixo crescer muito. Logo eu já vou estar cortando e derrubando ele. Então ele forma, ó, eu tenho 1,80 m, ele está com 2,5 m mais ou menos aqui, ó. Logo já corto. Se cortar ele novo, assim, ó, ele não brota. Ele vai brotar nesse estágio daqui para frente, ó. Quando ele entala aqui, ó. Aí desse estágio ele começa a brotar se cair no chão. Aqui tem algumas outras, aqui são os labi-labi. Esse aqui é um muito bonito, já tenho semente disponível, se alguém quiser. Essas favas que eu mostrei ali também, logo já, eu só não coloquei na lojinha ali, tô usando a Shopee para colocar as sementes à venda, que eu já mostrei em outro vídeo, exclusivo dele. Aqui eu tenho um engazinho desse, que ele é aquele mini, é um enga bem novo. Ó, já tem um fruto aqui bom.
Muito gostoso. Aqui é um outro labi-labi. Aqui outro. Até tem um aqui que já começou a secar. Esse aqui eu ainda não coletei semente. Esse ó. Bem bonito. Logo já vou estar disponibilizando semente desse também. Aí aqui eu tenho uma goiabeira roxa. Floresceu, mas acredito que não segurou fruto. Esse labi-labi aqui, ó, planta roxa, a vagem roxa e o grão ele é preto, se não me falha a memória agora. Um pezinho de figo, outro labi-labi e assim vai. Os feijão andu, gosto muito que na agrofloresta, são muito bons. Uma grande produção de massa. Pode ver aqui, ó, foi podado. Vivo podando e eles produzindo. Essa árvore aqui eu comprei, não conhecia. Já tem alguns frutinhos. Guaramirim, se não me falha a memória. Aí aqui pelo meio, ó, já tem o pepino. Esse aqui já posso ser colhido. O pepino amarelo, que está maduro esse aqui no caso, né? Ele, né, quando é novo ele continua sendo. Ele já nasce amarelinho e depois fica amarelo assim de maduro mesmo. Aqui é o 7 capotes. Não conheço essa fruta, primeira vez que está florescendo, ó. Aqui os botõezinhos, aqui já tem uma flor até abrindo. Custando focar. Mas eu tinha visto alguma frutinha aqui. Aqui, ó. A frutinha dele. O pomar aqui, esse ano, está produzindo vários frutos que ainda não tinham produzido. Aqui são 5 variedades de amendoim que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Que já eram minhas. E eu tenho outras ali plantadas que são novas. Que veio do Joseph. Esse aqui é um pezinho de stevia, o adoçante. Que é uma erva baleeira. Aqui novamente cana-cereira, gosto muito dessa planta. Principalmente às vezes que eu preciso podar ela. Vem esse cheirinho muito bom. Tá com uma goiabeira e eucalipto. Vamos, até um período eles vão ficar junto. Então vamos dar mais uma andadinha aqui. Tenho mais de 50 frutíferas plantadas aqui. Muitas mudas eu comprei. Então, isso aqui é uma graviola. Essa aqui, eu tenho duas que eu comprei ali, que são as uvaia. Essa aqui e uma menorzinha aqui. Foi meu pai que fez a muda e me deu, plantei aqui. Essa aqui foi um cara que produziu a muda e me deu também. É um araçaboi. Aqui mais um pé de fava. Essa aqui é aquela flor de mel, o pessoal chama, conheço por astrapeia. Outra fava aqui, que é um araçá. Eu ganhei na real essa muda aqui, que é uma variedade de pau-brasil, e tinha o araçazinho junto. O araçá desenvolveu super bem, e esse aqui tá pequenininho ainda, mas tá tudo certo. Então aqui os dois vivendo. Essa morinha produziu bastante. Eu tenho um abacateiro grande que uma amiga minha me deu. E aqui, queria mostrar, que é o pé de citronela. Essa mudinha eu comprei, a primeira que eu comprei, as mudinhas baratinhas de R$2 num horto aqui na cidade vizinha. E eu já podei várias vezes, mas ele fica tão grande, fica tão bonito que eu tenho às vezes até dó de podar. Que ele tá gigante. Tá com quase 1,5 m de altura. Desse tamanhão. Aqui é uma cereja. Se eu não me engano é do Rio Grande. Tem a acerola plantada. Tem alguns pés de mamão. Botei uns galhos de margaridão junto. E assim vai. Esse pé de feijão andu é muito grande. Até o Joseph, quando veio aqui, eu mostrei para ele. Ele se encantou. Eu tenho 1,80 m, bate aqui. E vai dar mais de 3 metros tranquilo. Ele é um andu muito grande.
Vamos ver a cor. Ele é um vinho muito bonito. A semente dele. Eu até plantei um maracujá do mato. Tá aqui em cima já. Um maracujazinho. Não, fruto muito bom. Ó, novamente, tem um pé de margaridão. Adoro margaridão. Produz muita massa verde. Mas esse andu é um muito grande. E fiz várias podas, se vê. Tem podas a todos os momentos dos ciclos. Claro que é um pé que ele já tá aqui comigo. Acredito que tá indo pro 3º ano dele. Então ele consegue sobreviver em inverno, mesmo com geada. Esse último inverno nosso foi um inverno bem frio. Um inverno com geadas fortes. Tá aí ele. E tem um pé do lado de cá, que ele produz um grão, um pouco, só com uma mão, um grão preto. Porque aqui eles são um aglomerado de pés. Então assim, tem um banana ouro, tem uma siriguela, essa banana aqui, aquela de cozinha, aquela, não sei se é banana figo, vários nomes que o pessoal chama. Aqui é um pé de nosso pecan enxertado e aqui eu tenho outro. Então são muitas plantas, se eu fosse mostrar todas elas o vídeo ficaria muito longo. Essa aqui é a temoia, já produziu um frutinho, está produzindo outro. Tá faltando uma nutrição nele. Mas ele tem uma dificuldade aqui, porque olha que eu já fiz adubação nele, orgânica, mas ele é lento. Outros pés de citronela, o grandão tá lá. Essas aqui são mudas novas. Aqui. Então a agrofloresta, eu iniciei o vídeo lá naquele cantinho. Então ela vai de lá, aquela linha, até aqui assim, naquela florzinha vermelha, mais ou menos. Vem até aqui. Então, esse espaço é o espaço da agrofloresta. Aqui são outros cultivares que eu estou fazendo. O sistema agroflorestal também, mas esse aqui é o reservado ao pomar mesmo. O meu terreno inicia lá onde eu estava, vem só até aqui. Ele é relativamente estreito, né? Tem 58 metros só de comprimento. Não, de largura. Então ele finaliza aqui, como depois dessa barreira verde é do meu vizinho. Que eu fiz essa barreira verde justamente para proteger meus cultivos aqui. Então o margaridão ele foi essencial nessa barreira, pode ver. Essa orelha de urso aqui também, floresta. Então é uma barreira bem diversa. Tem aqui essa amorinha que produz muito, amorinha a gente chama de amorinha, mas é uma framboesa negra. Tem uma produção muito boa. A minha menina pequena apaixonada por elas, as amoras, e produz direto, assim, nossa, uma frequência muito grande, ramos grandes. Então é isso. Essa barreira aqui, porque o meu vizinho ele é um produtor convencional, então ele usa agrotóxico. Aqui essa barreira me ajuda a proteger. Tá na hora de fazer uma poda na barreira, eu não deixo crescer muito também para não atrapalhar ele com a sombra. Mas já tá bem grande, já tá com uns 5 metros de altura. Olha o colonião como ele fica grande. Deve estar com uns 5 metros também. Então essa poda que eu faço dessa barreira toda, eu jogo aqui jogar é o modo de falar, né? Eu conduzo ela aqui na agrofloresta. Esse engazeiro, né? Cresceu super bem, fiz um desbaste nele para ele não sombrear muito as outras plantas. Esse margaridão, como eu disse anteriormente lá no vídeo, eu utilizo eles para condutores também, né? Então ele aqui ele serve de condutor dessa batata cará da terra. Uma batata eu nunca consumi, mas plantei aqui, ela vem, ó, as folhas, você segura nela,
Às vezes eu venho aqui com a tesourinha, faço uma limpeza nele, deixo mais os talos segurando, ele vem de novo e tá tudo certo. Outras plantas. Aqui é um pezinho de coloral, urucum, que eu já colhi, já fiz com ele, mesmo pequenininho. Aqui na roçada eu vi essa florzinha, achei bonitinha, acabei deixando para sementar aí. Por mais que seja um inso ou não, fica aí, tá tudo certo. Então isso eu queria mostrar hoje. E aqui um pouquinho do esterco. Esse aqui foi colhido lá no galpão no sítio do meu pai, ele tem mais animais. Porque aqui meus animais são poucos ainda, não produzem tanto esterco assim. E é isso. Eu iniciei o vídeo lá naquele fim e agora estou terminando aqui no final do carreiro das linhas. Ó, o beija-flor passou aqui. Esses sacos estão aqui que eu uso para tampar o esterco. Um pé de bacupari, bem bonito. Essa embaúba, plantei justamente aqui para proteger esse bacupari. Um pezinho de butiá, que tem outra citronela. E assim vai. Um pouquinho da minha agrofloresta.